Salve, salve galera, seja bem-vindo ao TBT. Toda quinta-feira a gente vai trazer uma história sobre algum caso de marketing esportivo que rolou no mundo inteiro. E hoje a gente vai falar sobre o surgimento da Nike, a marca esportiva americana que completa neste 2022 50 anos de história. Uma história que começou lá em 1972, quando dois empresários se uniram, Bill Bowerman e Phil Knight. Eles se uniram para criar o que seria a primeira grande marca esportiva mundial criada nos Estados Unidos. Eles fundaram a Nike em 1972, depois que criaram em 1971, ou na verdade, pagaram para criar um logotipo da empresa. Esse logotipo que até hoje é famoso e icônico, o swoosh, como é conhecido, custou $35 na época, o desenho feito por uma designer americana que cobrou esse preço porque ela cobrou por hora de trabalho. Depois, ela foi ganhar uma fortuna ganhando algumas ações da empresa quando ela se tornou esse colosso mundial. Bom, e a história da Nike foi surgindo a partir do swoosh? Não, um pouquinho antes disso. Foi quando Bill Bowerman se uniu a um corredor que fazia muito sucesso na Universidade do Oregon, o Steve Prefontaine, para trabalhar na construção de tênis para corrida. O Steve Prefontaine era um prodígio do esporte americano e era visto como grande atleta para os Jogos Olímpicos de Munique em 1972. Prefontaine ia disputando as corridas e fazendo os treinamentos dele na Universidade de Oregon e ia pedindo para o Bill Bowerman arrumar e ajustar os tênis para ele calçar quando ia correr. E aí que vem a grande sacada e a grande transformação na história da Nike. Foi quando o Bill Bowerman teve um sonho e sonhou com uma máquina de waffle. Ele sonhou com a máquina de waffle e decidiu colocar uma sola de sapato, de borracha, obviamente, que ele fazia para os tênis, e prensá-la dentro da máquina de waffle. O solado com as ranhuras de borracha fizeram que Prefontaine melhorasse ainda mais os tempos dele, e com isso, Steve Prefontaine foi em 1972 disputar os Jogos Olímpicos de Munique, representando os Estados Unidos. Olha ele ali correndo, ganhando, estando à frente na disputa do atletismo. Prefontaine, a partir daí, passou a ser o maior propagador da Nike pelo mundo, ou melhor ainda, pelos atletas de elite do atletismo. Prefontaine criou basicamente o que seria o conceito do marketing esportivo moderno das marcas. Ele pegava os calçados que ele usava, ou na verdade que a Nike fabricava para ele, escrevia um bilhete e mandava para os amigos dele. Com isso, ele foi levando o solado da Nike para tudo que era lugar, até que ele conseguiu levar em 1974 para um amigo corredor dele de maratonas em Boston, e ele acabou sendo o vencedor da maratona de Boston usando o tênis da Nike, e Prefontaine foi criando todo o conceito da marca pro-americano. Com isso, Prefontaine foi sendo talvez o primeiro marqueteiro do esporte, se a gente pode dizer assim. Em 1975, num trágico acidente, Prefontaine morreu e a Nike começou a usar o legado dele, das ideias dele para promover um bom produto para o atleta e principalmente ter bons atletas para fazer a marca crescer. Tanto é que 9 anos depois que o Prefontaine morreu, em 1984, a Nike assina um contrato com um calouro ali da NBA, um tal de Michael Jordan. O primeiro contrato assinado com a Nike com o Jordan, quando ela simplesmente lança o Air Jordan, o tênis que revolucionou o basquete e que fez com que o marketing da Nike se tornasse absolutamente conhecido e fabuloso. A Nike passa, a partir disso, a se tornar uma marca mundial, principalmente depois da campanha dessa frase que a gente vê aí, Just Do It. Ela usou um ex-atleta americano que corria maratonas, estava com 80 anos na época, em 1988 lançou essa campanha, e a partir da campanha Just Do It, a Nike criou o conceito que vinha do Phil Knight, um daqueles dois fundadores do começo, que era assim: se você tem um corpo, você é um atleta. E ela colocou o atleta amador para impulsionar as vendas da empresa. Então a gente tinha ali o conceito trabalhado, o atleta profissional como ícone da marca e o atleta amador como consumidor da marca. A Nike consegue, nos anos 80 e principalmente nos anos 90, desbancar a hegemonia que tinha a Adidas dentro desse mercado de calçados e principalmente de material esportivo. É quando a marca americana se torna a marca número 1 do esporte e faz com que, a partir disso, o sonho lá atrás do Bill Bowerman e do Phil Knight, quando eles resolveram criar a Nike,
que era: vamos ter uma marca que consiga ser mundial e principalmente acabe com a hegemonia alemã, que era o único lugar praticamente que fabricava tênis no mundo. Eles conseguiram depois de praticamente aí 15 anos de atuação. E a Nike segue nesse conceito, né, trazendo sempre os atletas. Tanto é que ela vai atrás dos atletas que são os grandes ícones. Além do Michael Jordan, ela depois assina com o Tiger Woods, depois ela vai com esse careta que tá aí, o André Agassi. André Agassi foi o primeiro tenista a parar de usar o uniforme tradicional branco. E depois pegou um tal de Ronaldo e fez com que pela primeira vez o jogador não usasse chuteiras pretas. Foi a chuteira prateada na Copa do Mundo de 1998 que revolucionou também esse mercado de chuteiras esportivas. E o detalhe interessante dessa história é: a Nike até 1994 não sabia o que era futebol. A Copa do Mundo foi para os Estados Unidos e aí a marca falou: peraí, tem esse esporte chamado futebol, como é que a gente não está nele? E aí ela traçou o projeto que começou em 1996 com a seleção brasileira e com o Ronaldo e passou a querer ser a marca esportiva número 1 no futebol também. E aí era uma hegemonia de quase 70 anos da Adidas que só foi ser quebrada e na verdade elas ficam disputando ali Copa a Copa quem é a líder do mercado. Mas a Nike usou isso tendo o Ronaldo e a seleção brasileira como os grandes ícones dessa história. E a história não para por aí. A Nike está chegando agora aos seus 50 anos, fazendo com que tudo aconteça e gire em torno daquilo que ela fala. É o atleta. E essa campanha que acabou de ser lançada pela Nike, ela é muito interessante, porque ela traz os 50 anos que passaram e projeta os 50 anos futuros. Gostou? Essa é a história da Nike. Essa é a história da marca esportiva número 1 do mundo que está tentando chegar a um faturamento de 50 bilhões de dólares. Não deu para chegar aos 50 anos de idade, mas está muito próximo disso. A pandemia deu uma mudada, mas agora parece que esse negócio sairá em menos de 5 anos. Vamos acompanhar? Você sabe, aqui na Máquina do Esporte sempre tem as notícias, tudo sobre o marketing esportivo e os negócios do esporte. Essa foi a história da Nike no nosso primeiro TBT. Gostou? Curte, compartilha, aperta o sininho aí, porque toda quinta-feira vai ter uma história diferente para você. Tchau!